ou você tem final? É melhor final, né? Para você ter arrancar, depende? Se for um dragster aí tem que ter arrancada. Tem que ter arrancada. Mas por quê? Porque o dragster, o tamanho do volante do dragster, qual que é? Deve Não ser... tem, é direto, vira brequim no jogo de engrenagem, direto, não tem volante. É um volante pequenininho. É potência direta na roda. Quem que é o volante do dragster? A própria roda. Por isso que é aquela puta rodona. E a potência é dada toda em cima da roda. E professor, você está falando um pouco de carro e aí surgiu a discussão agora na hora sobre o alternador. Ele carrega ou não carrega a bateria? Alternador? É. Como assim? Não, que ele é feito para alimentar a energia no carro, né? Sim. Então, mas ele carrega, tem que carregar a bateria? Tem que manter a bateria carregada, por isso tem o estabilizador. Descarregou a bateria, o que acontece? Aí você dá um carrega a trampo. bateria? Não, você tem uma pergunta para mim, lá em Namoro. Direto aqui. Subidora do Paraná. E aí, com os estudos da Amor que eles passam, né? E foi comprovado, o alternador não carrega a bateria. Não carrega. Mas tem que carregar, porque você tem um carro, não tem bateria, você dá um tranco nele. Calma, um de cada vez. Meu cérebro é mono. Ele não carrega. Você tem que colocar no carregador direto, voltar a carga de origem e voltar para o carro. Tá, por quê? Vou explicar o porquê. Pode ser? Ele tem uma força, o alternador tem uma força, não tem uma força. A bateria está em 100%. A bateria tem que estar carregada para que o alternador carregue a bateria. Isso, mantendo. Tá? Se a bateria estiver descarregada, o carregador, o alternador, não carrega a bateria. Só é possível você carregar a bateria descarregada você usando um dínamo. O alternador não carrega a bateria quando está descarregado. Agora eu quero saber por quê. Ele não tem a força de Porque o dínamo contém ímã. O ímã contém campo magnético fixo e estático. Quando você gira o dínamo, você gera o campo elétrico através do giro do ímã. O alternador não tem ímã. O alternador ele tem bobina principal, bobina estática, que seria o estator, e tem a bobina giratória, que seria a dinâmica, que é o rotor. Para que você tenha campo magnético gerado no rotor, você tem que ter corrente elétrica. Como é que você vai ter corrente elétrica se não está vindo corrente da bateria que está descarregada? Esse dínamo que você fala, não é que nem que tinha o Fusca antigo. O Fusca antigo não depende da carga da bateria para carregar a bateria. O Fusca antigo, o dínamo, não depende da carga da bateria para carregar a bateria. Agora, o alternador depende da carga da bateria para carregar a bateria. Mas então, no caso, se a bateria tiver 1% de carga, ele carrega o resto. Não, não é 1%. Ele está total? Mínima, 8 volts. 8 volts no Se mínimo. baixar de 8 volts, não carrega a bateria. Ele não consegue Se a carregar. bateria perder 40%, o alternador já não tem função mais. É, Tá, mas que dá então 8 ele volts. mantém a bateria carregada. Porcentagem agora. Ah, tá dando sim. porcentagem. No caso, ele carrega a bateria, então. Só depois que a bateria estiver carregada. Ele mantém a carga dela. Uai, que bagulho jaguara. Veja, pessoal, vamos pensar o seguinte. O alternador é a mesma coisa que isso aqui. O alternador ele tem uma determinada potência que é dependente da potência da corrente que é transferida da bateria para o rotor. O rotor do alternador ele precisa ter uma circulação de corrente no rotor, senão ele não vai formar o campo. E o campo não vai fazer com que esse campo gere energia para que o estator, que é a parte parada dele, faça correr, digamos assim, os elétrons, circular os elétrons pelo estator. Então você tem que ter circulação de elétrons pelo rotor, o rotor tem que estar girando para que você tenha circulação de elétrons no estator. E professor, mas Ele não carrega, ele só mantém a carga. Ele carrega a partir de um certo momento. Aí ele carrega. Aí que está, é uma questão, isso chama-se discussão Ele semântica, chega a carregar, né? São palavras. tem que estar Então, carregado. olha aqui, ó. Vamos supor que uma bateria tenha menos que 8 volts. E eu ligo o motor e eu não tenha giro suficiente no motor para que essa bateria seja carregada. Não tenho giro. Vamos supor a 1000 giros. 1000 giros, eu não vou ter tensão sobre o rotor, porque o rotor gera um campo magnético que gere energia que carrega a bateria. Eu vou precisar do quê? De mais potência. Enquanto que o motor com dínamo, qualquer que seja o giro que eu dê, porque o dínamo ele tem ímã.
Eu não preciso passar uma corrente elétrica pelo rotor para que o rotor gere energia para fazer passar uma corrente elétrica a partir do estator. O rotor do dínamo, pode ter dois tipos de dínamo. Um que é o rotor que tem a bobina no rotor e outro tem um é o ímã que gira e o outro é a bobina que gira. Tem dois tipos de dínamo. O dínamo de bicicleta, que gira é a bobina. Tem um regimento menor. O dínamo de carro, quem gira é o ímã. Aliás, é o contrário. O dínamo de bicicleta, quem gira é o ímã. E o dínamo de carro, quem gira é a bobina. Então aí você tem o rendimento. Então, mas tudo isso tem a ver com o quê? Com giro, tem a ver com o quê? Com torque, tem a ver com o quê? Com potência. Então o alternador, ele consome muita potência para poder gerar potência. É uma questão, é porque eu tenho um carro velho, eu tenho um Opala. Aí a bateria dele abaqueia de vez em quando. Não dá nada, não dá sinal de luz, nada. Mas se você dá um tranco nele, depois você deixa uns... Oi? Porque o motor vai ter o motor, ele tem um volante. Então, depois você dá o tranco nele, deixa ele um tempo ligado, a bateria tá boa. Mas por quê? Quando você dá o tranco, o que está acontecendo? O rotor está girando. O rotor, que eu digo, o volante do motor, ele está girando. Tem um determinado torque, que é dado pela velocidade periférica. Esse torque que você tem, ele tem uma força. Pode ver que ele tem a ver com a força aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, quando você dá o empurrão do carro, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o volante girar. O volante girando, vai girar o motor. Girando o motor, vai comprimir o gás. Comprimindo o gás, o alternador não, a bobina que dá a centelha na vela, não precisa de rotação, porque é com platino, mesmo seja eletrônico, o platinado ele vai dar a centelha. A primeira centelha que dá vai dar a explosão. Mesmo sem carga na bateria, com uma mínima carga. Pode estar até sem bateria. Tá, mas o caso é que depois... Pode estar com bateria sem alternador. Depois de um tempo, aquele fica ligado, a bateria tem carga. Por quê? Porque eu acho que Porque ele ele carrega. ultrapassou a curva de giro. Aí é claro que ele vai carregar a bateria. Então, normalmente não necessita ele da não bateria estar carrega carregada. a bateria de um determinado giro para baixo. Então o que influencia na carga é a rotação, não a rotação. Mas o que é? A rotação quer dizer que ela carrega. A rotação aqui, ó. A rotação tem a ver com o quê? Com potência. A partir de uma certa potência, o alternador consegue carregar a bateria. A partir daquela potência para baixo, não consegue. E a potência, olha aqui que coisa interessante. Potência é igual tensão vezes corrente. A bateria precisa de uma corrente para carregar. Mas para isso precisa de tensão. Ora, quantos amperes precisa uma bateria para carregar? Digamos uma bateria de 40 amperes, precisa de 20 amperes. Como é que uma bateria com 8 volts vai ter... Eu preciso para carregar, digamos que eu preciso dar 12 vezes 20, 10, vou fazer 10 fica mais fácil. Eu preciso de 200 watts. A partir de 200 watts eu consigo carregar uma bateria. A partir de 200, eu estou chutando isso aqui. A partir de 200 watts eu consigo, o alternador consegue carregar a partir de 200 watts uma bateria. Ora, logo a bateria precisa de 20 amperes com 10 volts para carregar. Se eu tiver aqui 8 volts vezes 20 amperes, qual que vai ser a potência? 160 watts. A bateria vai carregar? Não, porque não vai fornecer a tensão suficiente para que os vasos encham. Não vai haver dentro da bateria, não vai haver acumulação, por isso que a bateria chama acumulador, acumulação de elétrons através do quê? Do aumento da densidade do ácido que está lá dentro. Você tem que aumentar a densidade. Esse ácido só vai aumentar a partir de um gradiente de potência, de corrente. E essa corrente é dada por a quantidade de elétrons por segundo. O que é 20 amperes? 20 amperes, o que vem a ser? É 6,25 vezes 10 na 18 elétrons por segundo. Vezes 25. Isso aí que vai aumentar a densidade do ácido. E o ácido só vai aumentar a partir de um determinado valor. 24 horas, né? Caralho, 24 horas. Para aumentar a densidade. A carga lenta.